Olá, amantes da justiça de Deus, da justiça divina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus falou: Eu vim para que todos tenham vida e tenha com abundância. Tenha uma vida plena, uma vida completa. Então ele veio para que todos tivessem a oportunidade de um dia estar presente, né, no reino dos céus, de um dia estar vivendo, né, no futuro, sob as ordens, sob o controle único do reino dos céus, sobre o regimento do reino dos céus, que é um reino que trará, segundo as promessas de Deus, segundo as bem-aventuranças, trará prosperidade para todas as pessoas, todos os habitantes. Nenhum habitante dirá estou doente, haverá bastante cereal, não plantarão e outros comerá, então você mesmo cuidará do seu próprio, da sua sustentação. Construirão casa e nelas habitarão. Então Deus é um Deus que capacita. Ele não escolhe os capacitados muitas vezes, mas ele capacita os escolhidos. Quando ele quer escolher alguém, ele capacita. E aí, se ele está prometendo que construirão e nelas habitarão, né? Construirão casas e nessas casas habitarão. Isso é o modelo das pessoas do reino dos céus. Elas são qualificadas a fazer tudo aquilo que elas necessitam, né? A fazer para elas mesmas tudo aquilo e produzir para elas mesmas tudo aquilo que elas necessitam para viver e ser feliz. Então, esse Deus está prometendo isso. A gente temendo a Deus, a gente tem essa fé e essa esperança, né, nessas promessas maravilhosas de Deus, porque aqui a gente vive preocupado, como vai fazer, muitas pessoas como vai pagar aluguel, como vai sobreviver, né? E muitas dificuldades destrói muitos planos na vida da gente. A gente muitas vezes faz o plano, mas não tem a oportunidade, né? Mas Deus já tem um plano onde a gente pode alcançar, né? Cada um vai poder alcançar. Então, voltando ao início, se Deus prometeu que Ele veio para que todos tivessem vida, é todos mesmo. Mesmo as pessoas que hoje praticam maldade, que são iníquas, que são pessoas cruéis, que exploram a população, esses líderes mundiais que já fizeram muitas populações sofrer, por exemplo. Se eles entenderem que esse Deus é o único que pode salvar e tem um plano já para salvar todas as pessoas, e eles se arrepender e decidir seguir alinhado a esse Deus, eles terão a sua salvação do mal eterno, eles terão o livramento. Deus vai salvar a todos, porque Deus falou lá Jesus falou nas suas parábolas, muitas parábolas, ele falava isso, sobre o reino dos céus. Tem a parábola do senhor empresário que foi viajar para distante e deixou 3 servos cuidando ali dos seus negócios, cuidando do seu patrimônio. A ele deixou os cuidados ali de 1 talento, né? Ele viu que ele era capacitado para cuidar daquela parte. A outra ele deixou 5 talentos e a outra 10. E aí, quando ele voltou, ele foi ver quem tinha reproduzido alguma coisa, quem tinha feito a manutenção, quem não tinha deixado parado. E aí, o que produziu 10, entregou a ele: aqui, senhor, quando ele voltou. Dos 10 que você me confiou, eu produzi mais 10. Aí o Senhor falou: servo bom e fiel, porque foste fiel, te darei esses 10. E aí, a metade o Senhor deu para aquele servo. Da mesma forma que produziu 5, ele falou: servo bom e fiel, produziste mais 5, toma esses 5, é seu. E para o que tinha produzido, que tinha deixado apenas 1, ele falou: eu sabia que era muito pouco, Senhor, e não ia produzir quase nada, e que tu cobra muito, que tu exige muito, então eu não produzi, eu escondi, né? Eu guardei aquele talento, eu não reproduzi. É dessa mesma forma, né? As pessoas ficam querendo. Ele falou: servo preguiçoso, sabia que eu era assim e não produziu nada, não se esforçou para melhorar. Se tivesse pelo menos colocado no banco para quando eu voltasse, tivesse pelo menos os juros. E aí é dessa forma, Deus confia em cada um de nós, Ele deixou a capacidade para cada um de nós, para a gente viver de acordo, né? Existe essa diferença, as pessoas querem a igualdade, as pessoas acham que tem que ter uma igualdade. Não, até no reino dos céus existe a diferença, existe o galardão, existe aquelas pessoas que vai ter mais, que vai ser mais, que vai ter mais.
E existe no coração de todas as pessoas plantada o amor, a compreensão de aceitar aquilo que você é, aonde você pode chegar, onde você pode alcançar. Então, se você nasceu para ser ajudante de predeiro, por exemplo, você não tem que dizer, não consigo ir além, então não vou me esforçar. Você tem que ser um bom ajudante. Você tem que aproveitar a oportunidade que Deus deixou com você e reproduzir. Aquelas pessoas que têm mansão, que têm carro de luxo, muitas pessoas que é pobre falam, a gente não tem nada, não tem dinheiro nem de pagar o aluguel, não tem dinheiro para nada, e esses caras têm essas mansões, essas casas gigantes. Mas ali ele teve uma missão também gigante, igualmente gigante, né? Ele teve que trabalhar, batalhar, estudar mais. Ele foi um responsável, foi um líder, foi alguém que foi capaz de fazer aquilo. E Deus confiou isso. Aos que chegaram de forma listas, é dessa forma. O mundo, a vida não é justa. A vida existe essa desigualdade. E é muitas vezes por conta dessa desigualdade que as coisas funcionam. A gente vai trabalhar porque a gente é empregado, depende de ser assalariado, depende de ser remunerado, depende de ganhar alguma coisa. E da mesma forma a pessoa que é empresário, ele não vai trabalhar, mas ele precisa dos empregados, ele precisa de alguém para trabalhar com ele. Deus fez dessa forma as coisas para que funcionasse, né? O desequilíbrio, né? O equilíbrio se dá do desequilíbrio. Então, muitas coisas na vida é assim. Por exemplo, a energia elétrica é assim, ela só funciona porque existe um desequilíbrio tentando equilibrar a todo momento ali entre os átomos ali que produz a corrente elétrica. É através disso, do desequilíbrio, que produz o equilíbrio. A gente só acorda cedo porque a gente quer produzir mais, porque a gente quer suprir a nossa necessidade. A gente acorda cedo e vai trabalhar. Da mesma forma o empresário, ele acorda cedo para cuidar para dar manutenção, dar atenção, para administrar as suas riquezas, porque senão elas também se acabam. Se a gente for só consumir e não produzir, se acaba. Então Deus, ele é prudente nesse sentido. E ele permite a inteligência para as pessoas saber administrar, saber cuidar do seu patrimônio. Porque senão pode se acabar. Existem pessoas que estudaram juntas, que tiveram as mesmas oportunidades e hoje um tem mansão boa, tem carro, tem riquezas e o outro não. Mas isso é apenas nessa vida. Na outra vida um novo sistema, né? Na vida eterna é um novo sistema. Então, essa vida de sofrimento vai passar. Se as pessoas dizem que o sofrimento maior delas é a pobreza, que elas estão na miséria, né? Esse sofrimento Deus promete que vai acabar, né? Deus ainda promete: bem-aventurados os humildes, os pobres, porque herdarão o reino dos céus, né? Os que sofrem. Então, se ele está falando isso, terá coisas boas guardadas para a gente no reino dos céus. Essa vida aqui é muito curta, é passageira, então esse sistema, esse tempo aqui vai passar e a gente vai continuar ou para um caminho de perdição eterna ou de alegria e bem-aventuranças eternas que Deus promete. Então, Deus falou que no mundo, Jesus falou, né? Tereis aflição, né? A gente vai ter aflição. Então a gente tem que entender que no mundo a gente vai sofrer e nem por isso Deus está esquecendo de nós, Ele está cuidando de tudo para quando chegar lá no final, no resultado final, a gente ter aquela promessa, ter os benefícios daquele reino, né, que Ele vai trazer para todas as pessoas que for habitar nesse reino, que é o reino dos céus. E aí Jesus, Deus, né, nesse plano dele, através de Jesus Cristo, Ele dá a quem Ele quiser. Ele permite as bem-aventuranças, a bênção a quem Ele quiser, porque Ele tem uma parábola que conta que o Senhor, um agricultor, né, um fazendeiro, chamou muitas pessoas, saiu chamando durante o dia para ir trabalhar na sua vinha, para colher, para trabalhar. Ele encontrou 7 horas da manhã, cedinho. Os outros ele encontraram meio-dia. Vai para minha vinha trabalhar. E o outro já perto de 5 horas da tarde, da hora de terminar o expediente, ele chamou também, igualmente. E todos foram trabalhar. Na hora do pagamento, Deus fez o pagamento primeiro para aqueles que tinham trabalhado 7 horas da manhã e deu uma quantia. Para o outro que chegou meio-dia, ele deu a mesma quantia. E para o outro que chegou quase na hora do final do expediente, próximo das 5 horas da tarde, também ele pagou a mesma quantia. E aí aqueles que tinham trabalhado desde de manhã até a tarde reclamaram: a gente trabalhou mais porque a gente veio logo cedo e tu pagastes o mesmo valor para aquele servo que chegou só agora às 3 horas da tarde, que trabalhou quase nada.
E o mestre falou: o dinheiro é meu, a vinha é minha e eu pago a quem eu quiser. Então, do mesmo jeito é o reino dos céus. Se existe então uma pessoa que hoje está dizendo: não tem mais jeito para mim, eu já fiz coisas erradas demais, eu já bebi, eu já baguncei, eu já trafiquei, eu roubei, eu matei, e eu sou muito ruim, então é melhor eu entender que eu não tenho mais jeito, salvação, Deus não consegue mais me salvar. Não é verdade. No último momento ali, no momento da sua morte, se você se arrepender e aceitar que esse Deus é quem vai salvar tudo, que aceitar que esse plano, que Jesus veio e morreu por todos nós, e que se a gente tiver fé nesse plano, a gente tem a salvação para a vida eterna boa, para a vida eterna de abundância, de bem-aventuranças. Deus dará, né? Se Deus vê que a gente está pensando de coração, que a gente está confiando nesse Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que a gente se arrependeu realmente, que a gente quer seguir a Ele dá o reino do céu, assim como Ele dá o reino dos céus para aquela pessoa que desde o berço, acompanhando seus pais, desde de criança, já faz tudo certo, já procura cumprir, honrar pai e mãe, fazer todas as coisas que Deus requer dos seres humanos. Então ele veio para que todos tenham vida, porque Deus disse que todos pecaram, né? Porque Adão e Eva pecou, todos pecaram, então todos carecem do perdão de Deus e da salvação através de Jesus Cristo. Ninguém consegue se salvar cumprindo apenas as leis que Deus deixou. Deus viu que as leis eram insuficientes, que os homens não conseguem, e aí ele enviou o próprio Filho para cumprir a missão da salvação. E nós, ele foi o primeiro a entrar no reino dos céus, aí a conquistar, depois da sua morte, da ressurreição, né, de Cristo. E nós também, nós podemos, através dele, entrar no reino dos céus pela vontade dele, pelo chamado, pela busca, né, e pelo plano que Deus tem de povoar a terra com humanos recuperados. Deus não quis jogar a humanidade fora quando ela se corrompeu, mas ele quis recuperar. Deus faz de tudo para recuperar a sua criação e provar para ele mesmo e para o inimigo e para todo mundo, para quem ele quer, né? Provar a sua glória, provar que ele é capaz de fazer criaturas que dá certo, de fazer coisas que dá certo, de fazer plano que dá certo, de concluir aquela obra que ele iniciou, né? E que o inimigo tentou destruir e está até hoje. Veio para matar, roubar e destruir aqui na terra, mas está perseguindo, mas ele não vai conseguir. Deus vai tirar esse tempo da permissão do inimigo e vai salvar a todos quanto nele crê. Amém? Então essa foi a palavra de hoje. Deus veio para que todos tenham vida. Então se você hoje está aí praticando maldade, achando que não tem mais jeito, tem sim. As pessoas, não é elas mesmas quem vão salvar elas, mas é Cristo. Então se elas depositar esperança nesse Senhor Salvador que pode ajudar, ele fará, e é isso que ele quer fazer, né, com todas as pessoas.